Quem encontrou Lucas capítulo 15, versículo 11, fique sobre seus pés. Quem não encontrou, fique de pé também, só para acompanhar nós, para nós não ficar sozinhos. Aleluia. É tão bom estar aqui junto com você essa noite. Saiba que eu amo a vida de vocês em Cristo Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra que eu vou ministrar essa noite trata do mesmo teatro que foi feito. Deus tocou o meu coração. E por isso eu quero ministrar essa noite sobre esse texto. Diz assim: e disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele partiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, ao qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava muito encher o estômago, ou comer, ou se alimentar com os alimentos que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seu servo: traz-me depressa a melhor roupa, vestilho. E pondo-lhe um anel na mão. E sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e nos alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouvindo a música, a dança, e achando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir os teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo porém este teu filho, que desperdiçou as tuas fazendas com meretrizes, mataste-lhes o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos e regozijar-nos, porque este teu irmão
estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado. Feche os teus olhos. Meu Deus e meu Pai, nós estamos na Tua presença, Pai, nesse último dia, últimas horas desse ano. Bem sei eu que o Senhor pode voltar ainda antes de eu terminar essa mensagem, pois é certo que o Senhor virá. Precisamos temer o Senhor, precisamos entender o que o Senhor quer de nós, precisamos cumprir a Tua vontade, precisamos entender os Teus propósitos. Senhor, como nos alegraremos longe de Ti, Senhor, como vamos festejar longe da Tua presença. Não há como, ó Deus, pois o Senhor é a nossa alegria, a nossa força é o Senhor, o nosso sustento é o Senhor. Tu és a rocha onde os meus pés estão firmados, jamais serei abalado enquanto o Senhor for o meu sustento. Tu és o meu escudo e fortaleza, ninguém pode contra nós, enquanto o Senhor nos proteger. Ah, Deus, nós te exaltamos porque entendemos, reconhecemos a força que há no Senhor, o braço forte de Israel que não se abala, o Deus Santo Todo-Poderoso, a raiz de Jessé, o Santo de Israel, o Alfa e o Ômega, o começo e o fim, o Todo-Poderoso, a estrela da manhã, o lírio dos vales, a rocha de esquina, a pedra angular, o Santo Todo-Poderoso. O Teu nome seja exaltado, o Teu nome seja glorificado, que no nosso meio possamos entender que não há ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra maior do que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Bendito seja o Teu nome para sempre, e que o Teu reino jamais tenha fim. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Poder tomar assento, glorificando Jesus. Ah, Deus, existem coisas na palavra de Deus que nós precisamos, às vezes, mergulhar em algo que parece ser tão pequeno. Quem já ouviu a parábola do filho pródigo? Todos nós, a grande maioria. A parábola do filho pródigo não é uma parábola qualquer, não. Pode acreditar que não. A parábola do filho pródigo é algo profundo. Tudo que Jesus queria nos explicar sobre o reino de Deus, Jesus, ele trazia uma parábola. Havia tempos em que Jesus parava para pensar. Certa feita alguém pergunta para ele: Senhor, como é o reino dos céus? E Jesus respondendo, ele vai dizer assim: deixa eu pensar. O reino dos céus, o reino do céu é semelhante a uma mulher que pegou 3 medidas de farinha e colocou fermento em cada uma delas. Jesus, ele não parou para pensar como eu vou explicar, pegando algo simples para que você entenda. Não, algo muito mais forte do que isso. Ele estava querendo dizer, melhor do que eu dizer para você como é o reino de Deus na sua totalidade, é eu trazer a simplicidade para que você entenda. Toda mulher trabalha com farinha, fermento, sabe do que eu estou dizendo? Então ela vai entender, porque isso faz parte do seu dia a dia. Jesus, quando ele vai dizer essa parábola do filho pródigo, ele vai trazer a semelhança à igreja e o Pai sendo Deus. É uma parábola, ele está querendo dizer quem é Deus, ele está querendo nos explicar algo muito profundo dentro da palavra de Deus. Ele está querendo nos explicar a fundo como é a atitude do ser humano olhando a Deus como Pai. Ele vai dizer assim: e um filho e um homem, Deus tinha 2 tipos de filho.
Não era 2 filhos apenas, eram 2 tipos, perfil diferente. E ele disse assim: olha, e o mais moço, chegando no pai, vai dizer: pai, eu quero a minha parte da herança. E que o pai, sendo Deus, deu a parte da herança. Sabe, muitas vezes criticamos esse filho que pediu a parte da herança para o seu pai. Mas aqui, até onde lemos, ele não está errado. Por quê? Porque Deus não vai dar nada a ninguém de forma ilegal. Porque Deus não vai te dar nada se você não for merecedor disso. Prova disso em Gálatas capítulo 3, versículo 29. Abre comigo, Gálatas 3, 29. Eu quero que você fique com a Bíblia na mão hoje. Hoje, como nós temos tempo, eu quero pregar de forma diferente. Eu quero que você aprenda a manusear a palavra. Soldado que não sabe manusear a espada não serve para ir para a guerra. Olha o que diz a palavra, Gálatas. Eu quero que você dobre sua atenção. Eu quero que você reflita no que eu vou dizer. Gálatas capítulo 3, versículo 29. Diz assim: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a... Então, se ele é herdeiro, é porque ele é filho. E ele está andando de forma legítima. E ele está na altura. Ele está na idade de receber a sua herança. Versículo 1 do capítulo 4, continuando aí. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada se difere de um servo, ainda que seja senhor de tudo. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Que se esse filho que pede a herança para o seu pai não tem condições de lidar com a herança, o pai não daria na mão dele. Sabe o que ele está querendo dizer? Que o filho que pediu a herança para o pai tinha plena condições psicológica, espiritual, física para pegar a herança e desfrutar de forma correta. Porque se ele não tem idade, maturidade, condições, o pai, sendo Deus, não o daria, e nós lemos aqui. Então ele era filho legítimo, ele tinha condições, ele podia lidar com aquilo. Olha o que vai dizer em Romanos 8, 14. Romanos 8, 14. Está lá? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Eu vou ler de novo. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ainda aí, ó, Romanos 8, 17, diz assim: e se nós somos filhos, somos logo os herdeiros também. Então, logo a Bíblia está dizendo que o Espírito de Deus guiava ele, porque se ele é herdeiro, tomou posse da herança, quem guiava ele era o Espírito de Deus. É uma parábola que Deus está dizendo: eu sei que ele tinha condições, eu sei que o Espírito habitava nele, eu sei que ele tinha condições de lidar com a herança, a promessa, por isso eu dei. Voltando ao texto. E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, ele não disse meu senhor, ele não disse ao pai: chegou a minha idade, dá-me a minha parte, eu tenho condição, dá parte da minha fazenda. E ele então repartiu a sua herança. Sabe o que acontece? Até aqui,
porque muitas pessoas têm vivido uma vida miserável. Eu vou dizer para você por quê. Primeiro, porque não aprendeu um princípio básico: obediência. Por quê, pastor? Porque só obedece o pai quem é filho, e só é herdeiro quem é filho. E existem pessoas que ainda não têm maturidade, porque só desobedece enquanto é criança. Porque filho, quando não entende, ele é criança. E se ele é criança, ele não tem direito à herança, mesmo sendo filho. E existe muitos dentro da igreja que vive na casa do pai, tendo direito à herança, e não desfruta de nada, porque são imaturos e são crianças. Deixa eu dizer uma coisa: para receber herança nos nossos dias, o pai precisa morrer, e então divide a herança, não é assim? Por que o pai aqui dividiu em vida? Porque aqui era uma parábola de Deus, o pai, e Deus não morre. Se você for esperar Deus morrer para você pedir a sua parte como filho, você nunca vai viver ela, porque o nosso Deus não morre. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que nós temos direito à herança, nós temos direito a pegar o que é nosso. Mas aqui começa a imaturidade. Qual a imaturidade? Quanto ele, sendo mais moço, mesmo tendo condições, olha o que ele vai dizer: e ele repartiu o que tinha. E poucos dias depois, enquanto ele estava com o pai, durante algum tempo, desfrutando daquilo que o pai deu, festa, meu irmão, tudo bem. Mas poucos dias depois, sabe o que ele faz? Quer saber de uma coisa? Eu vou mais longe. Agora eu tenho herança, eu vou para mais longe. E aqui mora o perigo de muitos no nosso meio, que clamou a Deus esse ano. Deus deu muita coisa, Deus deu heranças, Deus abençoou, mas sabe o que acontece? Termina o ano, ele já foi para muito longe, porque ele se acha tão bom, mas tão bom, que ele vai para longe do pai. E sabe o que o diabo faz? O diabo leva ele cada vez mais longe, cada vez mais longe. A Bíblia vai dizer: e ele foi para uma terra longínqua, significa uma terra muito longe. Sabe, toda vez que você resolve sair da casa do pai, Deus não vai atrás de você. Pastor, resolvi sair da igreja, não estou gostando mais, o senhor não vai, o pastor não foi atrás de mim. O pastor não tem que ir atrás de você, nem Deus foi atrás do filho, nem o pai foi atrás do filho. Quer ir? Vai. Não significa que Deus não estava numa expectativa esperando que voltasse, mas Deus também não impediu de ir. Isso chama livre-arbítrio. Livre-arbítrio é quando Ele te dá o direito de escolha, de ir e vir. Ele decidiu ir, Deus não foi atrás, Deus não foi buscá-lo, não, Deus deixou ele ir. Toda vez que nós decidimos sair da casa do pai, o diabo sempre tem algo mais longe para nós irmos. E quanto mais longe da casa do pai nós estamos, mais longe queremos ir. E achamos que estamos tão grande que queremos ir mais longe. Isso mostra a infantilidade. Quem lembra quando era criança, ou quem tem filhos, quando o pai ou a mãe vai levar o filho na escola, ele já está crescidinho, ele fala para o pai assim: olha, a porta da escola está ali. Ele fala assim: não, pode deixar aqui, deixa eu aqui, que eu vou sozinho para mostrar que eu sou grande. Quem já viu o filho fazer isso? Você já fez isso? Não, o pai fala o seguinte: deixa eu na esquina aqui, que dali eu vou para mostrar para os amiguinhos da escola que eu já sou grande. Ele quer estar mais longe do pai. Isso mostra imaturidade. Quem é maduro, ele quer estar perto do pai. Quanto mais perto ele está, melhor ele é, mais maduro ele está.
A infantilidade mostra quando não queremos apresentar ao Pai. Então, quando não queremos apresentar ao Pai, nós pegamos a herança dele, nós pegamos aquilo que ele tem, nós vestimos com a roupa que ele deu, nós pegamos a característica dele, falando: quer saber de uma coisa? Fica aí para mostrar para o Senhor que eu sou melhor, que eu sou bom, que eu consigo, então eu vou mais longe sozinho. E é isso que tem afundado pessoas, o orgulho de querer ir sozinho, e o diabo chama para mais longe. O problema não está em pegar a tua herança, e por medo de ler esse texto e falar assim: eu não posso pegar a minha herança, tem muita gente passando necessidade. Mas quando você entende: eu posso pegar a herança, o que eu não posso é achar que eu vou viver longe da casa do meu pai. Precisamos entender que quanto mais perto, mais próximo nós estamos do Pai, mostra mais maturidade. É por isso que Paulo escreve a 1 Coríntios capítulo 3. Eu quis passar coisas espirituais. Coisas espirituais é da onde? É do Pai. Porque aquele que é guiado pelo Espírito, esse é filho de Deus. Então, se é espiritual, é guiado pelo Espírito. Paulo está dizendo: eu queria passar coisas sobre o Pai, aquilo que ele me deu, mas eu não posso passar porque é imaturo. Vocês não vão entender. Quem está entendendo, diga amém. Hebreus capítulo 12. Abre comigo. Sabe por que andar na casa do Pai, meu irmão? Tem regras. E filho, quando é imaturo, ele não quer cumprir regras. Ele se acha tão bom agora que eu peguei a minha parte da herança, eu não preciso cumprir regras. Já cresci tanto. Agora sabe o que eu faço? Ninguém manda em mim. É o primeiro passo. É o primeiro passo para se tornar um grande rebelde. É o primeiro passo para se tornar um grande rebelde. Achar que é grande. Hebreus capítulo 12, versículo 6 diz assim: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Ele vai receber por filho. Para isso, precisa corrigir. E corrigir, e ser corrigido. Para quem já pegou herança, para quem já cresceu e fala: eu não vou ficar na casa do meu pai, para ter que ouvir meu pai dizer o que eu tenho que fazer, para ter que ser corrigido por ele dizendo a hora que eu tenho que chegar, para dizer como eu tenho que me comportar, para dizer como eu tenho que falar, para dizer como eu tenho que vestir, para dizer como eu não vou ficar na casa do meu pai, porque eu tenho condições de andar sozinho. Isso não mostra que você cresceu, isso mostra que você não passa de um menino infantil, mimado, que quer fazer as coisas sozinho. E uma igreja tem crescido achando que pode: não, eu faço sozinho, não, deixa comigo, não, eu tenho condições, não, eu vou fazer, não, eu faço, o pastor disse aquilo, mas não, eu faço do meu jeito, eu vou fazer do meu jeito, do meu jeito também dá certo. Você é imaturo. E olha o que a Bíblia vai dizer, versículo 7 de Hebreus 12: se suportais a correção, porque está dizendo, não é todos que vão suportar, não é todos, mas se por acaso, se você for forte o suficiente, se você for forte o bastante, se suportar a correção, Deus vos trata como, só um jeito dele trata como filho. Se suportar a correção, Deus vos trata como, porque que filho há a quem o pai não corrija? Sabe, irmãos, toda vez que nós queremos sair da casa do pai, significa que nós achamos que não precisamos mais ser corrigidos. Eu vou dizer para você, irmão, sem medo de falar,
Quantas vezes eu questionei meu pai? Quantas vezes eu cheguei na casa, e até hoje, se eu chegar na casa do meu pai me deu uma ordem, hoje eu entendo. Amém. Mas há um tempo atrás, eu chegasse e falava: pai, eu sei da minha vida. O senhor nunca foi lá na minha casa depois que eu casei levar alimento para mim? O senhor nunca pagou o meu aluguel? O senhor nunca fez isso? Na minha mente vinha isso. Mas sabe o que acontece, meu? Nós não suportamos a correção e nunca seremos tratados como filhos de Deus. Porque você acha que pode caminhar sozinho, então você resolve ir para viver longe. Eu vou viver longe, porque Deus, Ele quer me dar ordem, dizendo: não pode fazer desse jeito. Tem que honrar a liderança, tem que honrar seus pastores, tem que honrar o compromisso na igreja, tem que fazer assim, tem que honrar a esposa, tem que honrar o compromisso que fez, tem que dar bom testemunho lá fora, não pode andar dessa forma. Aí você fala: mas é cheio de regras a casa do meu pai, eu já peguei minha herança, eu vou viver sozinho do jeito que eu quiser. Se suportar. Pastor, mas eu também sou filho de Deus. Não é todo filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus. Não é todo mundo. Todos somos criaturas de Deus. Filho de Deus é se suportar a correção. Versículo 8: mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então e não. Tem muito bastardo ele vai embora da casa do pai porque ele não quer obedecer. É muito forte para mim, eu não quero obedecer, então ele vai embora, torna-se bastardo. Quem está entendendo, diga amém. Versículo 9: além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitamos muito mais ao Pai dos Espíritos, ou Deus, para vivermos. Se você se sujeitou quando era pequeno a seu pai, entenda uma coisa: agora é tempo de sujeitar-se a Deus. É tempo de sujeitar-vos a Deus. Mas eu pedi para Deus me dar uma cura, Ele me deu a cura e agora eu vou embora, nunca mais eu volto. Eu pedi para Deus uma porta de emprego, Ele me deu e agora eu fui embora. Eu pedi um carro para Deus, Deus me deu o carro, agora no final de semana eu quero mais é curtir com a família e viajar no meu carro. Eu pedi isso para Deus, sabe por quê? Porque você não é filho, não suporta a correção, não suporta ser confrontado, não suporta. Então Ele te trata você não mais como filho, mas como? Não foi eu que escrevi isso? Na tua Bíblia está assim? Você comprou a sua Bíblia de mim? Então não foi eu que escrevi ela. Voltando ao texto: eu tenho o direito de receber a minha herança. O maior erro é quando eu pego a minha herança e acho que eu sou autossuficiente agora, porque eu tenho a minha herança. Lúcifer estava do lado de Deus. Lúcifer, ele estava no céu, do lado de Deus. Sabe, abaixo de Deus era Lúcifer. Mas ele achou tão poderoso a glória que estava, que ele disse: quer saber de uma coisa? Precisamos dele não, vamos juntar aqui, vem cá, você também, o outro também, vamos juntar mais aqui. Sabe por que não precisamos mais dele não? Somos autossuficientes, vamos sair daqui. E o que aconteceu? Deus fez uma guerra, passou um risco fora, porque o princípio da rebelião está quando não somos filhos. Vou continuar o texto. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, ele viu que era muito, ele ajuntou tudo, ele viu que ele tinha o bastante, o suficiente. Tudo que eu tenho é o suficiente.
Isso mostra o princípio da queda. Escuta isso, meu irmão. Quando você junta tudo para você e vê que tudo que você tem é o suficiente, você não precisa mais, preciso mais do pastor não, preciso mais da igreja não, preciso mais do Senhor não preciso, não, tudo que eu tenho agora é o suficiente. Quando você entende assim, quando você reconhece isso, é o princípio da tua queda. Começou aí a sua queda. A queda não começou quando ele quis a sua parte da herança. A queda começou quando ele juntou tudo e viu que ele era bom para viver sozinho. E olha o que a Bíblia vai dizer. Aleluias. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Sabe por quê? Quanto mais longe do Pai você está, menos você consegue viver uma vida próspera. Pastor, não estou entendendo, então deixa eu te explicar. Sabe por que o crente, às vezes, ele ganha um salário mínimo? Ele consegue pagar todas as suas contas, todas as suas despesas, consegue fazer tudo, e nunca falta nada, porque ele está na casa de Deus, e a casa de Deus é chamada casa do pão, da provisão. A casa de Deus é a casa da provisão. Mas quando eu saio do princípio de Deus, mesmo estando aqui dentro, mas do princípio de Deus, mesmo que eu tenha muito, o suficiente, eu não consigo viver, porque acaba rápido. É por isso que existem pessoas que não entendem os seus princípios, o princípio do dízimo, da oferta, eles não entendem. E aí eles ganham muito dinheiro, mas vivem endividados. Vivem endividados. O meu irmão, ele é uma pessoa que sempre ganhou mais do que eu, financeiramente. Sempre. Ele era levita na casa do Senhor. Estou dando um exemplo meu. Eu ganhava metade do meu irmão. Todo mês. Ele chegava em mim e falava: tem como você me emprestar? Eu era um adolescente. Todo mês eu tinha para emprestar. Sabe por quê? Porque eu entendo uma coisa. Toda vez que você faz algo pelo Senhor, você cumpre um princípio, o Senhor retribui na sua vida muito mais. É por isso que existem pessoas que não conseguem administrar o seu dinheiro. Porque longe da casa do Pai, ele não consegue administrar o que tem. Então pessoas falidas e vivem uma vida miserável. Ah, pastor, eu não vim na igreja para escutar isso. Meu irmão, se suportar a correção, ele vos trata como filho. Ah, pastor, eu compro, eu não consigo pagar, eu atraso as minhas contas, eu compro, deixo dívida para lá e para cá. Não, meu irmão, não. Volta para a casa do Pai. Sinal que está longe da casa do Pai. Porque na casa do Pai nunca falta. Porque o primeiro princípio que Ele nos ensina é administrar bem o recurso que Ele pôs na nossa mão. Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia nos ensina claramente como administrar bem o recurso colocado em nossa mão. Se nós não aprendemos isso, sinal de que na verdade já estamos saindo da casa do Pai. Porque só quem sai da casa do Pai, ainda que juntou tudo, e é muito, ele não consegue fazer o necessário. Parece que quando eu estou dizendo isso, algumas pessoas vão dizer assim: alguém contou para ele o que está acontecendo na minha vida. Não, irmão, ninguém contou nada não. É só a Bíblia. E olha o que vai dizer. Eu vou acelerar, irmão, porque nós temos que celebrar a ceia. Nós só fizemos 3 versículos até agora. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. Deixa eu dizer uma coisa. O povo de Deus, escuta isso, irmão. O povo de Deus só prospera no tempo, ou aliás, só não, mais prospera no tempo da crise. Você quer ver o povo de Deus prosperar? Crise.
Pastor, como assim? Ué. A Bíblia vai dizer que José ele teve um sonho, e no sonho dele ele viu o tempo das vacas gordas e o tempo das vacas. Ele prosperou quando? No tempo das vacas gordas? Não, no tempo das vacas. Por quê, pastor? Porque Deus nos deu uma sabedoria para aquele que é fiel. Qual, pastor? De administrar o tempo das vacas gordas. Porque o tempo das vacas gordas diz respeito como seremos no tempo das vacas magras. E a Bíblia vai dizer que José ajuntou no celeiro 20% de tudo que arrecadava. Depois ele arrecadar 20%, isso aqui eu estou falando para você, meu irmão, é uma chave que precisa virar na tua vida. É um código que eu estou te dando para você mudar a tua vida. Presta atenção. Isso aqui é algo estabelecido por Deus. 20% de tudo que ele arrecadava, ele guardou. Então veio o tempo da seca. E chegando o tempo da seca, olha só o que aconteceu. Ele havia juntado muito em celeiro. Então as terras vieram, o povo veio e falou para José: José, nós queremos comprar a semente que você tem. E ele disse: se você quer comprar a semente, é tanto. E ele vendeu a semente. E eles comeram a semente. Então acabou o dinheiro do povo. O povo falou assim: nós não temos mais dinheiro. Então eles pegaram as terras, propriedades, tudo que tinha, chegou em José e disse: José, nós queremos mais comida, porque senão vamos morrer de fome. E José disse para eles o seguinte: eu compro a terra de vocês, em troca de alimento, semente. E então José comprou toda a terra vizinha. Dobre sua atenção, mas isso aqui é uma chave que precisa virar na sua mente. Ele comprou toda a terra vizinha. E então eles comeram e acabou. E então eles voltam de novo e dizem assim: José, nós queremos agora comprar mais, mas não temos mais como comprar, porque acabou o dinheiro e acabou a terra, acabou tudo que tínhamos. Vamos fazer o seguinte: eu trabalho para você como escravo. Você me dá a semente, eu planto. O que colher, eu vou te entregar uma parte. Para sempre vai ser assim. E então eles agora vivem como escravo para José. E José prospera no tempo da crise muito mais do que prosperaria em outros tempos. Sabe por quê, meu irmão? Se eles entendem no primeiro dia da seca, se eles entendem que se eles plantassem, eles iriam colher, eles não precisavam ter gastado todo o dinheiro, toda a terra, a vida como escravo. Eles tinham chegado a José e falado: José, vamos fazer o seguinte, eu quero comprar semente, eu vou plantar a semente, quando ela der a semente, eu te pago a semente e nós vamos viver. Eles não fizeram assim. E deixa eu dizer, tem muita gente no nosso meio que não entendeu a lei da semeadura. Ele não planta, quando chega a seca, ele passa necessidade. Chega o tempo da seca, ele não tem o que colher. E como a maior hipocrisia do ser humano é querer colher sem ter plantado. Deixa eu dizer uma coisa: quando nós guardamos no tempo da vaca gorda, presta atenção, isso aqui é para todo que serve a Jesus. Todos que servem a Jesus, todos. Quando você guarda uma parte no tempo da vaca gorda, que foi o tempo que José da prosperidade, não somente você tem no tempo da crise, mas você honra a Jesus no tempo da crise. Sabe por quê? Deixa eu dar um exemplo básico para você. No tempo que Deus te deu, você gastou dissolutamente, de forma sem pensar, acabou tudo. Entrou agora a crise. Exemplo: você ficou enfermo, mas você fez conta e contava com dinheiro, mas você não trabalhou. Exemplo, tá? Nunca vai acontecer isso. O Elton fala que é crente, olha lá, está devendo, não paga. Já faz 3 meses, alguém fala: mas ele está doente. Fala: mas não importa, por que fez a dívida? Então o nome de Jesus é envergonhado. E aí alguém vai falar: Senhor, o Senhor não vai me dar a condição para eu pagar minha dívida? O Senhor fala: eu já te dei, você que gastou de forma errada. O Senhor já deu. Eu estou pregando sobre o filho pródigo.
Quem está entendendo, diga amém. Toda vez que você sai da casa do Pai, você perde o controle daquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Quem aqui já teve uma vida abençoada, mas fora da casa, fora da presença de Deus, já perdeu muita coisa? Então o que eu estou falando não é besteira. Então tem sentido o que a Bíblia está dizendo. Vamos voltar então para a palavra. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra grande fome, e começou a padecer necessidade. Se houvesse estado na casa do Pai no tempo da necessidade, ele teria para abençoar. E foi e chegou-se a um cidadão daquela terra, o qual o mandou para o seu campo apacentar os porcos. Não há para um judeu, Jesus está fazendo uma parábola aqui, meu irmão, que não há para um judeu, não há para um judeu nada pior do que cuidar de porcos. Não existe trabalho pior para um judeu do que cuidar de porcos. Porque porco para judeu é imundo, eles não comem, eles não tocam, eles não chegam perto, eles não recebem oferta de porco, nada de porco. Deus está dando um exemplo, dizendo assim: olha, e quando você sai da casa do seu pai, o máximo que você vai encontrar, o melhor que você pode encontrar, é o pior aos olhos de Deus e dos homens, a maior humilhação. Ele estava dizendo, ele levou no fundo do poço, ele levou num lugar terrível. Quando ele sai da casa do pai, ele vê uma situação onde o que ele tem de melhor é a maior humilhação para ele, cuidar de porcos. Não só isso, mais ainda, ele desejava comer a comida que os porcos comiam. Você está entendendo até aqui? Diga amém. Quem está dormindo, diga amém. Está com sono, irmão, por causa do horário? Tá ou não? Quem está falando amém? Ah, tem muita gente com sono. Quem quer que eu pare? Diga glória a Deus. Então vamos um pouco. Eles desejam comer a comida dos porcos. A maior humilhação para um judeu é tocar aonde estava um porco. E o diabo faz você cada vez mais que você se afasta da casa de Deus, mais ele te leva para o fundo do poço. Não, você não está entendendo. Quanto mais você acha que é autossuficiente, você se afasta de Deus, você se afunda mais na humilhação, achando que é alguma coisa. E ele vai dizer assim: e ele desejava comer a comida dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. É isso que o diabo faz com você. Quando ele vê você no fundo do poço, ele zomba de você, mas ele nunca vai te ajudar, nunca vai fazer nada por você. É por isso que muitas pessoas, elas perdem o respeito, elas perdem a dignidade, elas perdem a parte financeira, perdem a família, perdem tudo, e cada vez perde mais, e cada vez mais longe, cada vez perde mais. E quando eu estou ministrando essa palavra, o Espírito Santo está falando com algumas pessoas, e essas pessoas, elas estão conseguindo enxergar a sua própria vida, ou a vida de alguém próximo, ou a vida de alguém muito próximo. Deixa eu dizer uma coisa, Deus está destravando algo aqui. Deus está destravando algo no mundo espiritual aqui agora. Sabe por quê? Você vai aprender que quando começar esse ano, você vai voltar para a casa de Deus. De fato, você vai entender que você não vai passar crise financeira, não vai faltar pão para você, pode acreditar, nada vai te faltar. O salmista vai dizer que o Senhor é o meu, e nada te faltará enquanto Ele for o seu pastor. Mas quando você sair da sua casa, você não faz parte do aprisco, você não faz parte do rebanho, e então automaticamente falta-lhe tudo.
O Senhor é o meu pastor e nada me faltará enquanto eu for ovelha do seu aprisco. Quem está entendendo, diga amém. E caindo em si, eu amo essa parte, porque ele trabalhando numa humilhação, não tem mais nada, não tem mais dignidade, não tem mais dinheiro, não tem mais família, ele perdeu tudo que tinha. Mas aí ele cai em si, porque algo não é perdido em nós. O que, pastor? Aquilo que um dia aprendemos na casa do Pai. Ele está dizendo que ele caiu em si. Não, o que significa isso, pastor, cair em si? Significa que antes, quando ele decidiu no seu coração sair da casa do Pai, ele não estava mais em si. E quando ele diz, ele caiu em si, ele estava dizendo assim, agora ele entendeu, aconteceu, os seus olhos se abriram, ele estava perdido, mas o Pai poderia ter barrado, impedido, mas o Pai deixou ele ir, mesmo ele estando fora de si. Sabe o que acontece, meu irmão? Jesus vai olhar para Judas, sentado à mesa com ele, e Jesus vai dizer algo para Judas: vai e faz logo o que já está arraizado no seu coração. Jesus não falou, Judas, não vá me trair, Judas. Não, ele disse, já está no seu coração. Vai e faz logo. O pai estava dizendo para o filho, os teus olhos já se fecharam. Você já está fora de si. Quer ir embora? Vai embora. Por mais que o coração do pai se apertou, ele dizia, vai embora. Porque os seus olhos já se fecharam. A sua mente já não sabe mais o que é a casa do Pai. Já não é mais valorizado a casa onde você está. Já não é mais valorizado estar junto. Então ele diz, vai. Mas aí, passado o tempo, perdeu a família, perdeu o dinheiro, perdeu a dignidade, perdeu a moral, perdeu tudo que tinha. Tudo que tinha. Tudo. Provavelmente estava enfermo porque não comia. Desnutrido. Então, cai em si, os olhos se abrem. Quem já viu aquele ditado que uns vêm pelo amor e outros vêm pela? Os olhos se abriu. Peraí, o que eu estou fazendo aqui? Não, por que eu estou vivendo nessa situação? O que está acontecendo? Não, eu conheço meu pai. Eu sei onde é a casa dele. Como eu pude ser ingênuo o bastante e achar que eu já era autossuficiente e sair de lá, o que eu fiz? Não, eu vou voltar à casa do meu pai. Eu sinto a presença dele aqui. Ele está dizendo assim, eu vou voltar à casa do meu pai. E eu vou dizer para ele assim, pai, eu pequei contra o céu. Porque todo pecado, primeiro é contra o céu. Tudo que pecamos, primeiro é contra o céu. Pai, eu pequei contra o céu e perante ti. E eu sei que eu não sou digno de ser chamado mais teu filho, mas deixa eu ser um dos seus escravos, e eu vou te servir de verdade agora, porque eu entendi. Então ele começa a ensaiar isso, dizendo, eu vou até meu pai, e eu vou dizer, pai, eu pequei contra o céu e perante ti, e eu não sou digno de ser chamado mais teu filho, faz de mim como teu escravo. A Bíblia diz que ele foi treinando isso, porque sabe, irmão, quando nós caímos em si, o quanto nós estamos longe da casa do Pai, a primeira coisa que devemos fazer é começar a confessar o nosso pecado para nós mesmos, em palavras, dizendo, eu fui um canalha, eu achava que eu conseguia. Precisamos dizer para Deus, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra a tua casa, eu pequei contra os meus líderes, eu pequei contra isso, eu pequei, eu tenho que dizer isso.
Porque não há como eu correr para os braços do Pai sem ter confessado quem sou eu. Porque ninguém mais na terra sabe quem é você, a não ser Deus e você mesmo. Você sabe o que faz quando ninguém te vê. Você sabe quem é você quando ninguém está olhando para você. Você sabe quem é você na intenção do seu coração quando você diz algo a alguém. Você sabe quem é você. Então você precisa dizer para Deus: eu pequei contra o Senhor, contra o céu e contra o Senhor. Ele começa a dizer isso. Existem pessoas no nosso meio que estão mortas no pecado, destruída financeiramente, arrebentado na vida conjugal, família destruída, estão mortos, sobrevivendo de uma forma do jeito que dá. Você precisa cair em si. Os seus olhos precisam se abrir. Você precisa voltar para a casa do Pai, e Ele vai colocar uma nova aliança, vestir de umas vestes novas, vai fazer um banquete e falar: vamos festejar, restituir o teu chamado, calçando os teus pés. Eu preciso terminar, a segunda parte da mensagem eu prego domingo. Eu quero que você feche seus olhos, aonde você estiver, o ministério de louvor vai louvar o Senhor. Alguém no nosso meio que gostaria de voltar para os caminhos do Senhor, voltar à casa do Pai. Alguém no nosso meio que diz assim: puxa vida, enquanto o pastor pregava, eu caí em si, os meus olhos se abriram. Como eu pude caminhar longe, como eu pude fazer o que fiz, como eu pude andar tão longe. Tem alguém no nosso meio hoje que gostaria de voltar para os caminhos do Senhor? Só levante a mão, não precisa vir aqui à frente. Só levante a mão onde você estiver. Eu sei que há. Há 1, 2, 3 pessoas. Cadê os obreiros? Por favor, os obreiros atentos. Tem aqui, tem outra ali. Fique com a mão levantada. Você que quer voltar para os caminhos do Senhor, lá no fundo. Tem mais pessoas. Quem aqui caiu em si e disse: pastor, os meus olhos se abriram como algo milagroso. Eu entendi de fato o que é estar com Deus. Louve ao Senhor. Mas quero. Você é tudo que eu preciso. Abri o mar pra eu passar, as grandes ondas enfrentar. Sim, tu és tudo que eu preciso. Jesus é tudo que eu mais quero. Você é tudo que eu preciso. Sim, tu és, Senhor. Abriu o mar pra eu passar, as grandes ondas enfrentar. Sim, tu és tudo que eu preciso. Aleluia. Tiago capítulo 1, versículo 22 diz assim: olha o que diz: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Eu não estou aqui dizendo um falso discurso, dizendo para você: a Bíblia é uma boa ideia. Não, a Bíblia ela não é uma boa ideia. A Bíblia é uma ordem de Deus, é uma ordenança e precisamos segui-la. Não é apenas um discurso. Não, você precisa vivê-la, cumprir, ser cumpridor da palavra por completo.